TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa noite a todos, bem-vindos, e também eu gostava de vos desejar um ótimo 2020 e que ele seja sempre iluminado pela luz dos ensinamentos do nosso Mestre e Senhor Jesus. E esta noite vamos refletir um pouco sobre este assunto, sobre a tolerância. O dicionário diz-nos que ser tolerante é ser indulgente, é ser-se condescendente. E ser-se indulgente ou condescendente ou tolerante é ter-se efetivamente a capacidade de tolerar os atos ou as especificidades das outras pessoas. Ou seja, ser tolerante, ser indulgente, ser condescendente é compreender as fraquezas dos outros e respeitar os seus pontos de vista. É um sentimento que nos deve levar a aceitar os comportamentos alheios, mesmo quando não estamos de acordo com esses mesmos comportamentos, mas devemos aceitá-los. Mas agora eu pergunto-vos, na fase em que nos encontramos evolutiva, é isso que costumamos fazer? Somos realmente tolerantes? Tratamos os outros como gostamos que os outros nos tratem? Somos severos connosco próprios e indulgentes, tolerantes com os outros, tal como nos indica o Evangelho? Ou, pelo contrário, somos severos com os outros e muito, muito indulgentes conosco? No nosso dia-a-dia, quantas e quantas vezes nós não reclamamos pela maneira como somos tratados nos supermercados, nas lojas, até nas repartições públicas, então nessas nem falemos, não é? Mas aquilo que nós não nos apercebemos é que nós também fazemos parte dessas pessoas de quem nós estamos, de quem nós culpamos, digamos assim, pelas suas atitudes para connosco. Por isso, como nos encontramos entre esse mesmo grupo, é melhor que pensemos duas vezes antes de nos irritarmos, ou seja, antes de sermos intolerantes e intransigentes com os outros. E então, o que é que Jesus nos ensinou sobre tudo isto? Ele disse-nos que tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o também a eles, porque isto é a lei e os profetas. E quanto ao Espiritismo, o que é que ele nos diz sobre a tolerância? Portanto, sobre a indulgência ou a condescendência. Então vamos começar pelo Evangelho, porque no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, no ponto 16 é-nos falado precisamente sobre a indulgência, isto é, sobre a tolerância. E diz-nos assim a mensagem: Espíritas, agora queremos vos falar da indulgência. Esse sentimento tão doce, muito obrigada, tão doce, tão fraterno, que todo o homem deve ter por seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Quando criticais, que dedução se pode tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticasteis o que condenais e que valeis mais do que o culpado. Ó homens,
quando julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Só um momentinho. Isto não me está a trabalhar. Desculpem. Apagado. Não preciso disto. Espera, não é isto aqui. Agora. Também não é. Obrigada. Olha, está na mesma, anda cá. Anda cá que eu não consigo. Mas porquê é que isto só funciona contigo? É a mãozinha. É a mão? Pronto, está bem. Está mais para cima. Desculpem. Pronto. Então, ó homens, quando julgareis os vossos próprios corações, vossos próprios pensamentos e vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem os vossos irmãos? E, nota, logo a seguir, este é o ponto 16, no ponto 17, é-nos dito o seguinte: sede indulgentes com as faltas dos outros, quaisquer que estas sejam. Julgai com severidade unicamente as vossas ações. O Senhor será indulgente convosco, assim como usardes de indulgência para com os outros. Estas frases do Evangelho é evidente que são uma enorme reflexão para todos nós. Devem sê-lo. Porque no estado evolutivo em que nos encontramos, infelizmente, a maioria das vezes, não somos nada disto. Ainda. Lá chegaremos. Mas ainda não somos constantemente, continuamente, tudo isto que aqui nos é dito no Evangelho. É que a tolerância é uma conquista espiritual. É fruto da compreensão e obtém-se através da transformação íntima de cada um de nós. Ou seja, daquilo que normalmente costumamos dizer que é a reforma íntima. E o Espiritismo convida-nos sempre a praticá-la. Mas é só através do conhecimento dos nossos defeitos e do aperfeiçoamento das nossas próprias virtudes que vamos conseguir desenvolver essa indulgência, essa tolerância, essa condescendência. Portanto, para nós, espíritas, tolerar é respeitar, é compreender, é ter paciência também. E, além do Evangelho, temos várias páginas de benfeitores espirituais a recomendarem-nos a tolerância. E vamos ver algumas, e começamos pelo livro Calma, do benfeitor Emmanuel, que diz o seguinte: opiniões alheias. Se trazes a consciência tranquila, por que te impacientas tanto com as opiniões alheias desfavoráveis? Cada pessoa fala daquilo que conhece, oferecendo o que seja ou o que tenha. A suposição dos companheiros a nosso respeito nasce daquilo que eles estimariam ou estimam fazer. Cada qual de nós está no centro das próprias experiências. Os irmãos que nos cercam são livres de pensarem a nosso respeito da mesma forma que somos livres para anotar-lhes o comportamento. Ninguém consegue obrigar determinada criatura a raciocinar com outro cérebro, a não ser com aquele que lhe pertença. Se uma pessoa se irrita contra nós sem razão, isso não é motivo para que venhamos a comprar uma rixa desnecessária.
Você está diante de uma criatura encolerizada, da mesma forma que você se encontra perante um doente. Presta auxílio. Toleremos os outros, para que os outros nos tolerem. Eu acho que esta última frase, eu devia ter sublinhado, porque é muito importante para todos nós e faz parte, efetivamente, da nossa reflexão desta noite. Toleremos os outros para que os outros nos tolerem. Não é pensarmos que somos melhores do que eles, porque não somos. Somos iguais. Eles terão aqui uns defeitos e nós teremos outros. Alguns, provavelmente, daqueles que eles ainda têm, nós já os conseguimos superar. Mas eles também, provavelmente, já superaram outros que nós ainda não conseguimos fazer. Então, estamos todos no mesmo patamar evolutivo. Porque se assim não fosse, não estávamos aqui. Estávamos num mundo superior a este. Portanto, não julguemos nunca que somos mais do que os outros, que já estamos realmente em espiritismo e como espíritas, que estamos num patamar evolutivo superior ao nosso irmão. Como já disse, eles têm uns defeitos, nós temos outros. Eles têm alguns que nós já superamos, nós temos outros que eles ainda não conseguiram superar. Aliás, que eles já conseguiram superar, não é que não, que eles já conseguiram superar e nós ainda não. Portanto, estamos todos no mesmo. E Emmanuel termina dizendo: hoje alguém terá perdido a serenidade à nossa frente. Amanhã, possivelmente, seremos nós em situação igual diante deles. É exatamente isto. É que ter tolerância é compreender também os problemas alheios. E esta é uma lição que nenhum de nós deve esquecer. Mas atenção, ser-se tolerante não quer dizer ser-se conivente. Porque desculpar um erro não é concordar com ele. Uma coisa é a desculpa e outra coisa é aceitar e concordar com o erro que foi cometido. E o Evangelho também nos ensina que essa tolerância, ou ser-se tolerante, é uma maneira de se ser caridoso, porque se está a tentar compreender esses problemas alheios sem os julgar. É, portanto, o pôr em prática aquilo que Jesus nos ensinou e com o qual iniciamos a conversa de hoje. Fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. É a regra de ouro de que nos fala o Evangelho de Mateus e à qual também se referiu o benfeitor Emmanuel no seu livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 41, onde, ao terminar, ele escreveu: com o mestre, a regra áurea, ou seja, a regra de ouro, é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, à claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Portanto, deve-se fazer o bem ao próximo sem pensar em qualquer retribuição e agindo com um carinho, com uma ternura, um amor que nada deve pedir em troca. Não é eu dou-te isto, eu agora compreendo, eu vou ser tolerante, mas tu tens que retribuir. Não.
Quando se trata de ser útil ao nosso semelhante, devemos dar o melhor de nós sem medir quaisquer esforços. E tudo isto porque também gostamos de ser tratados assim, não é? André Luiz, no livro Passos da Vida, de diversos autores espirituais, diz-nos o seguinte: é justo que você peça a felicidade, mas rogo ao Senhor igualmente a necessária compreensão para aproveitá-la, semeando a felicidade no seu caminho. Cultive o contentamento de dar. Olhem que importante. Cultive o contentamento de dar. Mas isso a maior parte de nós já sente. Quando nós damos alguma coisa e notamos que a pessoa até às vezes fica comovida com aquilo que lhe é dado, nós sentimos realmente já essa sensação de bem-estar, do dever cumprido, digamos assim, não é? E ficamos alegres, ficamos contentes. Não é? Mas ele diz: não azede, no entanto, os seus benefícios com a exigência da gratidão. Porque o que é que nós muitas vezes ainda sentimos? E dizemos, interiormente ou até aos nossos amigos ou companheiros: caramba, portei-me tão bem, dei-lhe isto, dei aquilo, dei aquele outro, ao menos podia ter dito obrigada. Não é? Mas não é preciso nada disso. Quem dá realmente com vontade de dar, com caridade moral, não deve estar à espera de receber qualquer tipo de gratidão. Porque senão Jesus, como é que ficava as suas atitudes conosco? Ele deu-nos tudo. E nós, o que é que fizemos? Pregámo-lo numa cruz. E ainda hoje, ele continua a dar-nos tudo. E nós, a maior parte das vezes, nem sequer nos lembramos de lhe agradecer. Não é? Então, ele diz-nos aqui: não azede os benefícios do contentamento de dar com a exigência da gratidão. Estima a sua independência, mas, contudo, respeite a liberdade dos semelhantes. Fale como julgue melhor. Ouça, porém, com apreço a palavra do próximo, qualquer que ela seja. Considere os seus triunfos. Não desmereça, entretanto, as conquistas alheias. Exalte o bem. Todavia, não ressalte o mal. Olhem que belos conselhos. Sofra as lutas naturais da existência, mas ofereça o seu melhor sorriso para que a sombra passageira da sua inquietação não aumente a intranquilidade dos outros. Avisa a regra áurea e ele volta ao mesmo. Outro espírito, e no entanto já são dois e, claro, o mestre, a dizerem o mesmo. Avisa a regra áurea, faça ao próximo o que você deseja que lhe seja feito. Isto significa ainda que, se você deseja auxílio, deve dar auxílio aos outros sem desajudar a ninguém. Mas vamos então continuar com estas, reflexões sobre a tolerância, sobre a indulgência, e vamos voltar ao Evangelho, que é, já sabemos, a nossa rota salvadora, porque é a luz divina que nos deixou o espírito mais puro que pisou a terra até hoje, e que foi Nosso Senhor Jesus Cristo, claro. E então o Evangelho agora diz-nos assim: queridos amigos, sede severos convosco e indulgentes com as fraquezas dos outros.
Esta é uma prática da santa caridade que ainda muito poucas pessoas respeitam. Todos vós tendes más tendências para vencer, defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual vos deveis livrar para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. Por que então sois tão clarividentes para o próximo e tão cegos para vós mesmos? Quando deixareis de perceber a palhinha que fere o olho do vosso irmão, sem ver no vosso a trave que vos cega e faz caminhar de queda em queda? Nós já sabemos que estamos na Terra para progredir espiritualmente e para aprender. E por isso temos na tolerância uma das mais importantes conquistas a serem alcançadas por nós. As atitudes de Jesus, que estão retratadas no Evangelho, são exemplos vivos do que é e deve ser a tolerância. Porque, mesmo traído, caluniado e perseguido, Jesus não nos condenou. E disse a sua última frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não há maior exemplo de tolerância, de indulgência, de amor, de serenidade. E no livro Rumo Certo, o benfeitor espiritual, Emmanuel, assegura o seguinte: a tolerância para com os superiores e subalternos, colegas e associados, familiares e amigos íntimos, é realmente o recurso de vida em que se nos erige o metro do burilamento moral. Isso porque, conquanto a beneficência se mostre sempre sublime e respeitável em todas as suas manifestações e atributos, é sempre muito mais fácil colaborar em campanhas públicas em auxílio da humanidade ou prestigiar pessoas com as quais não estejamos ligados por vínculos de compromisso e obrigação, do que tolerar com calma e compreensão os contratempos mínimos e as diminutas humilhações no ambiente individual. Isto para dizer que nós não podemos exigir que as pessoas pensem e atuem à nossa maneira. Vivemos em sociedade e é nela que temos que agir. E a tolerância surge-nos aqui como um sentimento essencial neste processo de integração. Atualmente, as pessoas o que é que fazem? Passam por cima dos valores umas das outras, impõem as suas culturas a todos os outros e não conseguem aceitar nada que não seja igual ou parecido com aquilo que eles acham e acreditam. Quantas vezes nós não assistimos a cenas de racismo, de imposição de religiosa ou de imposição de costumes? E hoje em dia é facílimo, infelizmente, principalmente no Médio Oriente, vemos isso na Síria, no Iraque, em Israel de outra maneira, não é? Em todos estes países, no Irão, estão a ser impostos padrões de vida e a imposição religiosa e cultural a pessoas que são, digamos assim, que nada têm a ver com esses padrões.
Se não exercermos a tolerância, vamos desperdiçar a oportunidade de aprender e principalmente de evoluir. Portanto, o que temos a fazer é, por um lado, compreender as dificuldades alheias, assim como queremos que os outros as compreendam e sejam tolerantes connosco. Pormos-nos no lugar do outro, sentirmos, portanto, as suas dificuldades e ter compaixão de quem erra, porque a sua própria consciência vai ser o seu juiz no futuro. E neste seu outro livro, Pensamento e Vida, que vamos ver agora, no capítulo 25, o benfeitor Emmanuel aborda este assunto. E, entre outras coisas, diz-nos o seguinte: vive a tolerância como sendo a base de todo o processo, o progresso efetivo. Eu sublinhei porque é muito importante que nós tenhamos esta noção. A tolerância é a base de todo o progresso efetivo. Mas cá está, diz ele, tolerância, porém, não é conceito de superfície, é muito profundo. É um reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com esquecimento de todo o mal. Reparem bem, é reflexo vivo da compreensão. A tolerância é um reflexo vivo da compreensão que nasce na fonte da alma e que plasma a esperança, a paciência e o perdão, com esquecimento de todo o mal. Isto mostra-nos bem que temos ainda muitos esforços a fazer e que aquela frase que está exarada no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Sede Perfeitos, e no ponto 4, quase no fim, diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Então, temos realmente que nos esforçar. Temos que começar a pensar que é importantíssimo para o nosso futuro espiritual transformarmos-nos intimamente. Não é fácil, nem se pede que o façamos de um dia para o outro. É tudo gradual. Mas o que se nos pede é, isso sim, que comecemos. Não é? Que façamos algo que nunca tínhamos feito até hoje, que é esforçarmos-nos por progredir. E esse esforço pelo progresso significa reforma íntima. Continua Emmanuel dizendo, pedir que os outros pensem pela nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação adaptarmos-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. A providência divina reflete em toda a parte a tolerância sábia e ativa. A tolerância é, acima de tudo, o completo esquecimento de todo o mal, com serviço incessante no bem. Vejam como é importante realmente a tolerância, a indulgência, o sermos condescendentes. E já repararam na quantidade de livros espíritas que falam disto mesmo? Estes que vos trouxe são alguns deles, não são todos. Há muito mais. Mas, realmente, é preciso termos esta noção muito clara. Na pergunta, ou na questão, como quiserem, 886 do Livro dos Espíritos, perguntaram a Jesus
aliás, perguntaram Kardec aos espíritos superiores o que é que Jesus entendia como caridade. E ele respondeu: o quê? Benevolência para com todos, tolerância para com os erros alheios e perdão das ofensas. Vejam como é importante. E continua Emmanuel: oferece-nos o Cristo, o modelo da tolerância ideal, em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Longe, cá está, longe de reportar-se à deserção de Pedro ou à fraqueza de Judas para dizer com a boca que os desculpava, refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno. É assim que ele termina esta fase do livro Pensamento e Vida. Tolerar é refletir, é, portanto, a reflexão da compreensão fraternal. É refletir o entendimento fraterno. E agora trago-vos um livro fantástico, dos livros mais bonitos que o Espiritismo nos apresentou até hoje e que nos traz os diálogos que Jesus tinha à noitinha com os seus apóstolos num velho casarão nas margens do lago Genezaré, ou também chamado Mar da Galileia. O seu primeiro capítulo é precisamente sobre a tolerância. Nele constam ainda duas notas introdutórias, uma do Dr. Bezerra de Menezes e outra de Emmanuel, o guia de Chico Xavier, e eu trago-vos aqui o facsímile dessa mesma página. O livro é, claro, alguns já adivinharam, o Ave Luz. Aqui está, então, o facsímile, e esta foi uma mensagem recebida por Chico, e como não vai ser possível lerem com nitidez o que diz a mensagem, e pelo seu interesse, eu trouxe a transcrição, que é esta. Ave Luz, diante deste livro, recordamos o versículo 25 do capítulo 21 do Evangelho segundo o apóstolo João Evangelista, que diz: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. É uma frase que está em João, capítulo 21, versículo 25. E meditando na sabedoria dos diálogos inesquecíveis que se registram nestas páginas, permitimos-nos lembrar os cristãos dos tempos apostólicos, reformulando-lhes a saudação perante o santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Luz! Nós outros, os teus pequeninos servidores, que por tua infinita misericórdia estamos saindo das trevas da ignorância para a luz do conhecimento, aqui nos encontramos a fim de expressar-te a nossa gratidão e o nosso amor para sempre. Esta página foi então recebida por Chico em 29 de agosto de 1983, na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. E este livro foi escrito pelo espírito Shaolin e psicografado pelo médium João Nunes Maia, que era amigo do Chico. Dizer-vos que este espírito Shaolin faz parte do grupo que é, digamos assim, comandado, entre aspas, pelo espírito Miramês. E, segundo palavras do próprio Shaolin no prefácio deste livro, ele teve a felicidade de conhecer Jesus e de ser chamado por ele. Mas os bens materiais falaram mais alto e fez-se surdo. E esta passagem
do Evangelho está em Mateus, no capítulo 19 e nos versículos 16 a 30. Ele é o jovem rico que veio ter com Jesus e que perguntou o que é que tinha que fazer para o seguir. E quando Jesus lhe disse que se desfizesse dos seus bens, e então que desse tudo aos pobres, e então que o seguisse, ele deu meia volta e continuou com os seus bens, porque ele era muito rico. Então, mais tarde, claro, ele arrependeu-se e hoje, enfim, no século XX, ele já faz parte, então, deste grupo de espíritos mais elevados que, através de João Nunes Maia, veio trazer-nos vários livros muito interessantes, muito bons, entre eles este lindíssimo Ave Luz. E ele também, o Shaolin também diz aqui que conheceu João, caramba, pronto, já estou aqui, que conheceu os apóstolos e que conversou com todos e que, contrariamente, diz ele, do que dizem alguns escritores espiritualistas que consideram quase todos os apóstolos analfabetos, os 12, diz ele, eram homens dotados de grande sabedoria e raciocínio que faziam inveja aos doutos, aos sábios. E ele ainda continua dizendo, eram espíritos preparados pelo mesmo Cristo no mundo da verdade antes de virem à Terra. Nenhum deles era ignorante. Todos tinham almas moldadas, na forja do tempo e do espaço, com o fogo purificador de milhões de anos. Não são milhares, não são centenas, são milhões. Bom, então passemos ao primeiro diálogo do livro, que, como já dissemos, é sobre o tema desta noite, a reflexão desta noite, a tolerância, e onde Jesus responde à pergunta do apóstolo Filipe sobre o que significava, efetivamente, a palavra tolerância. E vamos então ler um excerto. Diz ele assim, Filipe, a tolerância é um estado de alma que todos nós devemos conquistar. Não podemos viver sem a força da tolerância, que nos faz acalmar alguns impulsos inferiores. É proveitoso que, junto a ela, coloquemos a razão em evidência, para que ela não passe dos limites que lhe compete atingir. Tolerância é a palavra mais ou menos solta que carece da solicitude do coração e da inteligência, enriquecidos na experiência do tempo e nas bênçãos do Pai Celestial. Moderação não é tão difícil como todos podem pensar. O mais engenhoso é saber tolerar. Não vos esqueçais nunca da condescendência, ou seja, da tolerância, desde que abris os olhos ao acordar, até fechá-los para dormir, que ela seja o resguardo das vossas vidas e da vida dos que anseiam pela felicidade. Se quereis viver em paz com os outros e com a vossa própria consciência, se não o fizestes já, disciplinar vossa tolerância para convosco e para com os vossos semelhantes, desde que façais tudo isso com e por amor. E, na verdade, depois desta explicação sobre o que deve ser e o que é a tolerância de Nosso Senhor Jesus Cristo, pouco haveria a acrescentar. No entanto, o Espiritismo veio esclarecer muito bem todos os diferentes aspectos, todos os vários ângulos deste assunto. Por exemplo, André Luiz, no seu livro Vivendo o Evangelho, primeiro volume, diz-nos o seguinte: anote como você age em relação ao próximo e a si mesmo.
Exige o cumprimento do horário, mas não administra o próprio tempo. Ironiza a escolha do amigo, mas não reconhece o próprio mau gosto. Magoa-se com a má resposta, mas não vê a própria grosseria. Censura o desvio de alguém, mas não percebe a própria falha. Nota a desarmonia do vizinho, mas não garante a própria paz. Observa a cólera do irmão, mas não segura a própria raiva. Destaca a negligência do colega, mas não se afasta do comodismo. Condena o comportamento do companheiro, mas não analisa a própria conduta. A falta de indulgência com o próximo é o recurso que você usa para fugir à responsabilidade da transformação moral, pois é mais fácil apontar os erros dos outros do que admitir os próprios defeitos. E no livro da Esperança, capítulo 27, voltamos a Emmanuel, que nos vem comentar este ponto, então, do capítulo 10 do Evangelho. E diz-nos assim: anseias pela vitória do bem, contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber. O irmão da luta de ontem mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. No entanto, não comeces por censurar-lhe o procedimento. Usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de ser. O amigo escalou a evidência pública, fazendo-se verdugo em nome da autoridade. Queres garantir-lhe o reajuste, entretanto, não te des a isso exibindo uma atitude condenatória. Usa a indulgência, clareando-lhe o raciocínio. A jovem do teu convívio embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivos abusos a pretexto da mocidade. Todavia, por ajudá-la, não lhe reproves os sonhos. Usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. O companheiro em provas amargas escorregou no desânimo e tombou em desespero. No entanto, não te entregues às críticas que lhe agravariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe apoio. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros através das leis eficientes e claras. Não nos podemos esquecer que temos a lei de causa e efeito, que é uma das leis universais. Mas, acima disso, temos a misericórdia divina. E é isso que aqui o benfeitor Emmanuel está a falar. Está a dizer que, apesar de tudo, temos que ter coragem e esperança em dias melhores, no futuro, quando a lei de causa e efeito venha até nós. Não nos devemos nunca desesperar e sim ter esperança no dia da manhã. Indiscutivelmente, termina Emmanuel, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade e disciplina, advertência e firmeza. Mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio a fim de aperfeiçoar-se.
pensa no bem e faz o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido à força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se no mal maior. Realmente, e tal como nos ensinou e nos disse sempre Jesus, a tolerância deixa de ser legítima quando choca com o bem de todos ou com os direitos dos outros. E, apesar de ser tolerante, Cristo também se mostrou enérgico quando foi preciso. E não vamos mais longe, estou-me a lembrar neste momento dos vendilhões do templo. Por isso, é bom que fique bem claro aquilo que já dissemos no início desta reflexão. Tolerar não é nunca ser conivente. Desculpar um erro não é concordar com ele. E podemos também dizer que é ser-se caridoso, o desculpar, porque se está a tentar compreender os problemas dos outros sem os querermos julgar. Só compreender. Compreender que ele terá tido os seus motivos que ele julga que são válidos e justos para atuar como atuou. E vamos acabar esta reflexão da noite de hoje com uma página do livro Plantão da Paz, sobre, claro, a tolerância, que diz assim: tolerância é caminho de paz. Não julgues este ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto, se aprendeste a ouvir, já sabes compreender. Diante de criaturas que te enderecem qualquer agressão, conversa com naturalidade, sem palavras de revide que possam desapontar o interlocutor. Perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal e articula alguma frase capaz de devolver o ofensor à tranquilidade. Nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia, e eles se te farão facilmente removíveis. No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil e, aos poucos, em te observando a calma e a prudência, ele mesmo transformará para melhor as próprias disposições. Em família, tolera os parentes menos simpáticos e, com os teus exemplos de abnegação, conquistarás de todos eles a bênção da simpatia. No trânsito público, não passes recibo aos palavrões que alguém te dirija e evitarás discussões de consequências imprevisíveis. Nos aborrecimentos e provações que te surgem a cada dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te, e a tolerância se te fará a trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitarás todos os companheiros do mundo na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos. Portanto, e mais uma vez, ser-se tolerante não é contagiar-nos com o erro ou manter-nos indiferentes ao mal, mas sim compreender que cada qual está numa determinada posição, patamar evolutivo e que devemos tentar ajudá-los dentro das nossas possibilidades. E, além disso, sermos tolerantes é a melhor maneira de assegurarmos a nossa paz interior na busca de novos planos evolutivos. E André Luiz remata dizendo que tolerância nas reuniões sociais, suportando até exageros, pode ser simples conveniência. Mas, na intimidade do lar, onde cada um se mostra como é,
sem o verniz das regras da etiqueta, a indulgência com a família, significa que você realmente está com Jesus e superou as aparências. Portanto, vamos exercer a tolerância, porque deste modo iremos deparar-nos com os resultados do bem, onde quer que estejamos ou com quem estivermos. Muito obrigada e muita paz. E assim, queridos companheiros, estamos terminando o nosso reencontro desta noite e é o primeiro do ano. E, mais uma vez, também da nossa parte, desejamos um bom ano para todos vós. Sobre a lição da noite, sobre a tolerância, muita coisa aqui foi apresentada e muitos ensinamentos, naturalmente, nós vamos gravar. Mas há um processo nas nossas reencarnações, e é por isso que Deus, na sua misericórdia, dá-nos diversas oportunidades como espíritos imortais para vir à Terra. Nós temos que adquirir a virtude da tolerância e todas as mais virtudes. E como foi dito, não é tão fácil assim, e principalmente no mundo em que nós vivemos. Mas há duas virtudes muito difíceis e elas são a base do nosso progresso como espíritos imortais: a humildade e o amor. São duas virtudes que caminham paralelo e que, sem a humildade, nós não vamos conquistar o amor. Se nós não conseguimos adquirir todas essas virtudes que foram enumeradas, se dissermos que temos amor, é o amor falso. Porque falta a humildade para a conquista do amor. É por isso que, na misericórdia divina, nós repetimos diversas reencarnações, porque verificamos não é fácil evoluir. Se fosse, 2000 anos já passaram e nós só agora, e talvez nesta reencarnação, é que nós vamos tomando conhecimento dessa realidade que o Cristo trouxe para nós como norma e roteiro seguro para as nossas vidas. E que ainda está difícil nós seguir esse roteiro. E ele disse, pode passar o céu e a terra, mas os seus ensinamentos, a sua palavra, a sua diretriz, não passarão. Teremos que voltar aqui à terra quantas vezes for necessária, ou em outros planos, para realmente amanhã sermos espíritos perfeitos, porque nós temos condenados para isso. Nós vamos então terminar. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.